Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante sobre o Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Internacional nos dois próximos jogos, nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro e na quarta será pela Libertadores. E o Flamengo também já divulgou a lista de relacionados para a viagem para Porto Alegre, com 30 nomes relacionados. Só um jogador ficou fora dessa lista. E a gente vai contar já já que jogador foi esse. Tem também Conselho Deliberativo do Flamengo convocando reunião para votar o novo patrocinador master do clube. Qual será a empresa? Façam as suas apostas. Já já a gente vai falar sobre isso. E tem também o provável time do Internacional para pegar o Flamengo nesse domingo. Eles vão com o time titular ou reserva? A gente vai trazer esse provável time do Colorado para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou dar minha opinião se o Flamengo deve ou não poupar jogadores pensando nesse duelo pela Libertadores na quarta-feira. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like no vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante. Grande. Vamos para as informações, só uma atualização de uma notícia que eu venho dizendo aí nos últimos dias, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais. O goleiro Carlos Miguel chega nesse domingo a São Paulo para se apresentar ao Palmeiras, realizar exames médicos e assinar o contrato válido por 5 anos. Depois de muita negociação, muitas indas e vindas, em nenhum momento a gente disse que a negociação não daria certo, muito pelo contrário, sempre banquei essa chegada do goleiro ao Palmeiras, mas teve alguns probleminhas ali no meio da negociação envolvendo empresários. No fim das contas, o Palmeiras vai investir 6 milhões de euros, dá em torno de 38 milhões de reais por esse jogador, que é um jovem jogador, por 80% dele. 20% continua com o Nottingham Forest e o time inglês também terá direito à mais-valia de uma futura venda. Ou seja, se o Palmeiras vender o jogador por mais de 6 milhões, vou dar um exemplo, vendeu por 8 milhões, o Nottingham Forest terá direito a 20% de 2 milhões de euros, que é a diferença do valor das vendas. Então fica aí a informação para vocês, eu falo isso porque muito torcedor do Flamengo estava pedindo a chegada de Carlos Miguel ao Flamengo, mas ele está indo para o Palmeiras. Eu particularmente achei uma baita contratação do Palmeiras. E o Palmeiras também está muito próximo de vender um atacante. Trata-se de Thales, jogador de 20 anos, que eventualmente é relacionado para o time profissional. O Olympiacos da Grécia vai pagar aí cerca de 7 milhões de euros por esse jogador. Mais uma venda lá no Palmeiras de um jogador cria das categorias de base, cara, 7 milhões de euros, ó, dá hoje, deixa eu fazer aqui na cotação 6,40, 45 milhões de reais, mais um jogador sendo vendido pelo Palmeiras. Vamos agora falar de Flamengo, lista de relacionados Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores, esses jogadores vão viajar com a delegação, porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional na quarta-feira pela Libertadores e vai utilizar o CT do Grêmio, nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não. Eles viajaram com a delegação. E lá, Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo
não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o rubro-negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas repito, Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha. Já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia naquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho. E o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados. Brasileiro esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo. E a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando, investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo. Na ocasião, o Flamengo era o líder e deu no que deu. Está na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo. Bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira. O Pedro foi banco no último jogo. Bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele, poupa algum outro zagueiro aí, mas time todo reserva, sou totalmente contra, muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, dá para botar um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vá a campo, 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar, pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela, o Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora, poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra. Inclusive, sou a favor. Bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só. Ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. Galera, para finalizar nosso vídeo, o Flamengo convocou reunião no Conselho Deliberativo para votar um novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada
E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito: nenhum dos três jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência e um momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário, o Flamengo recebeu proposta de todas elas, a ver qual foi a escolhida. Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltado. No caso do Superbet, o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada, porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vai pagar mais ao Flamengo. É o que eu penso. E vocês, o que vocês acham? Falar sobre Gabriel Brazão. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que o goleiro do Santos era o plano A do Flamengo na busca por um goleiro. Você lembra, né? Pois bem, Rubro Negro fez uma proposta oficial para a compra de Gabriel Brazão. Proposta de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Santos rejeitou a oferta, mesmo levando em consideração que o Gabriel Brazão chegou na temporada passada sem custos, depois de uma rescisão de contrato de forma amigável com a Inter de Milão. Ou seja, Santos compra o jogador de graça, tem uma oferta de 44 milhões e diz não. E mais, o Santos só topa negociar o Gabriel Brazão hoje a partir de 15 milhões de euros, pelo menos foi o recado que o presidente Marcelo Teixeira deixou nas tratativas com o Fla. 15 milhões de euros hoje equivalem a 94 milhões de reais, além da inclusão de bônus. Não me parece ser plausível que o Flamengo chegue a cifras como essa por um goleiro. Não é normal que se gaste tanto com goleiro. Só para lembrar, o Carlos Miguel acaba de ser contratado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros. O Neto, bem mais velho, 36 anos de idade, chega sem custos ao Botafogo. O Bahia foi fechar com o João Paulo sem custos de empréstimo até o fim da temporada. Enfim, o mercado de goleiros não é um mercado tão caro. Para o Santos cobrar 15 milhões, é o direito do peixe. A ideia do Santos é não perder o Gabriel Brazão, até por isso o Flamengo voltou a estaca zero na busca por um substituto para Matheus Cunha. Matheus vai embora do Flamengo para jogar no Cruzeiro. A ideia do Fla era trazer um goleiro que pudesse concorrer com o Rossi. Afinal de contas, se há disputa por posição em praticamente todas as posições, por que também não criar essa situação no gol? Qualquer novidade eu volto para falar para vocês. Combinado?